Sejam bem-vindos, sou a professora Selma. Vamos para mais uma aula de Biologia. Nessa aula nós iremos falar do reino Fungi. O reino Fungi, ele compreende espécies que nós conhecemos aí como fungos. Os principais representantes dos fungos que a gente conhece mais aí são os cogumelos, os morfos, os bolores, as leveduras. As principais características dos fungos são, eles são seres heterótrofos por absorção aclorofilados. Ou seja, eles não possuem clorofila, né? A clorofila é o pigmento responsável pela realização de fotossíntese nos indivíduos que produzem sua própria substância orgânica, ou seja, produzem seu próprio alimento. No caso das plantas, as plantas são clorofiladas, porque elas fazem esse processo de produção de matéria orgânica. Então, por absorção. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui nos animais. Nós, animais, no caso do ser humano, precisa ingerir o seu alimento. No caso dos fungos, ele não ingere, ele absorve. Um fungo, para se alimentar, as suas células produzem umas enzimas, e essas enzimas são liberadas no nutriente em que ela quer se alimentar. Por exemplo, está lá no pão, libera enzima no pão. Está na laranja, libera enzima na laranja. Essas enzimas já vão começar a dissolver essa laranja, esse pão, aí o fungo vai absorver. Então não vai ingerir, não tem um sistema digestório. Outra característica dos fungos é a produção de esporos, ou seja, as suas estruturas reprodutoras são chamadas de esporos. Esses esporos, eles são mais resistentes para que eles possam ser dispersos aí e dar condições aí da multiplicidade aí, da sobrevivência dessas espécies no meio ambiente. Eles são também unicelulares, ou seja, são constituídos de uma única célula. Existem também os que são pluricelulares, ou seja, constituídos por muitas células. No corpo humano, como em todos os seres vivos, nós precisamos de energia. No corpo humano, nossa energia ela provém da quebra da molécula de glicose. Nos fungos, essa energia ela está na molécula de glicogênio, que é um grande glicídio também, grande molécula energética. Os fungos em geral apresentam reprodução, alguns sexuada, outros assexuados, outro alternância de gerações, que é a fase sexuada e assexuada no mesmo indivíduo. A digestão dos fungos é extracorpórea, como nós falamos. O alimento é quebrado por enzimas e essa digestão, ou seja, essa quebra de alimento, então, ocorre fora do corpo do indivíduo. Os fungos possuem parede celular, só que a parede celular deles, ao contrário das plantas, que é composta por um carboidrato chamado celulose, a parede celular dos fungos é composta por um carboidrato chamado quitina. Como eu comentei anteriormente, existem fungos unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares constituídos por uma única célula, né? Agora vamos ver aqui a estrutura dos fungos pluricelulares. Então aqui nós temos a estrutura, a figura representando aqui um fungo. Tudo isso aqui é o fungo. Aqui interno, dentro do substrato, e aqui externo, exposto ao meio ambiente, exposto ao exterior. Por exemplo, substrato. Aqui, se o fungo estiver na terra, no solo, o substrato dele é o solo. Se o fungo estiver no tronco de árvore, o substrato desse fungo é a árvore, né? O tronco da árvore. Então, essa parte interna aqui, ó, do fungo, ela tem um nome, essa parte que fica dentro do substrato. O nome é micélio vegetativo. E essa parte externa aqui, ó, que fica por fora, visível, é chamado micélio reprodutivo, ou também podemos chamar de corpo de frutificação.
Micélio reprodutivo, o nome já diz, responsável pela reprodução, a estrutura reprodutora. Então, nas extremidades dessas hifas aqui, do micélio reprodutivo ou do corpo de frutificação, nós encontramos estruturas produtoras de esporos. Recordando que os esporos são as estruturas de dispersão dos fungos, responsáveis pela dispersão dos fungos. São as suas, entre aspas, sementinhas, que nós não usamos essa palavra semente, né, para os fungos. Bom, as hifas. Esses filamentos aqui, ó, todos esses fiozinhos aqui compondo tanto o corpo de frutificação quanto o micélio vegetativo, esses filamentos são chamados de hifas. Então, hifas são filamentos de células dos fungos, ou seja, um conjunto de células, né, alongadas formam esses filamentos que é denominado de hifa. Agora, quando as hifas se juntam, aqui ó, tem um filamento, 2, 3, 4, 5. Quando esses filamentos, esses fios, né, se juntam, o conjunto desses filamentos é chamado de micélio, ou seja, o conjunto de hifas é chamado de micélio. Existem vários tipos de hifas. As hifas cenocíticas, também chamadas não septadas. Esses tipos de hifas são hifas que os núcleos estão dispersos no citoplasma. Observe aqui uma hifa, ó. Então, é uma grande célula, né, com vários núcleos dispersos no seu citoplasma. Isso aqui é uma hifa do tipo cenocítica. Agora, as hifas do tipo septadas, elas têm aqui no citoplasma delas esses septos, que são estruturas membranosas, aqui ó, cortando aqui o citoplasma, dividindo, formando compartimentos aqui no citoplasma dessas hifas. Então, observe que dentro de cada septo aqui, ó, tem um núcleo, né? Quando tem um núcleo só dentro de cada septo aqui, essas hifas são chamadas hifas septadas monucleadas. Agora, essas hifas aqui são exemplos de hifas septadas, bi ou multinucleadas. Bi são hifas que possuem em cada septo 2 núcleos, né? Em cada compartimento aqui, ó, 2 núcleos. Se tiver 3 ou mais, aí a hifa é chamada de multinucleada. Os fungos são classificados de acordo com as suas estruturas reprodutoras, ou seja, os seus esporos, né? No ser humano, as células reprodutoras são no homem, espermatozoide, na mulher, o óvulo. Aqui nos fungos, dependendo de cada grupo desse aqui, a célula, a estrutura reprodutora recebe um nome diferente. Vamos ver aqui, ó. Então, os fungos são classificados em zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e quitridiomicetos. Nos zigomicetos, a estrutura reprodutora é chamada zigósporo. Nos ascomicetos, a estrutura reprodutora é chamada de ascósporos, né? Nos basidiomicetos, a estrutura reprodutora, ou seja, o esporo reprodutor, é chamado de basidióporos. Nos quitridiomicetos, a estrutura reprodutora é chamada de zoósporos. Vamos falar um pouquinho dos ascomicetos. Os ascomicetos, eles, no caso aqui de fungos do tipo ascomicetos unicelular, esses ascomicetos possuem uma bolsa chamada de asco. Essa bolsa está espalhada na superfície externa dessa célula, chamado de asco, essas bolsinhas. E são essas bolsinhas, os ascos, que produzem, através de meiose, né, os esporos, né, ou seja, a estrutura reprodutora chamada de ascósporo. Nos ascomicetos pluricelulares, que já possuem aí o corpo de frutificação, esses ascomicetos possuem o ascocarpo, que nós veremos agora.
Então aqui nós temos o ciclo de reprodução sexuada dos ascomicetos. Aqui essa figura aqui é uma espécie de fungo do grupo dos ascomicetos. Essa estrutura aqui, ó, parece um vaso aqui, que é o corpo de frutificação desse ascomiceto, ele é o ascocarpo. O ascocarpo ele é constituído por hifas, cuja a extremidade dessas hifas contém a estrutura reprodutora, né, que é um zigoto 2N, ou seja, uma célula diploide. O que significa uma célula diploide? É a célula que tem cromossomos cromossomos duplos para determinada característica. Exemplo, característica da coloração. Aí tem 2 cromossomos. Nas células haploides, que são as células N, só tem um cromossomo para cada característica, não tem cromossomos aos pares, como é o caso dos zigotos. Só nós lembrarmos aí, ó, de quando nós estudamos aí embriologia, no primeiro ano. Na reprodução sexuada, então, agora esse zigoto ele vai passar pelo processo de divisão celular chamada meiose zigótica e vai formar agora aqui 4 núcleos haploides. Esses 4 núcleos haploides, por sua vez, vão passar por processo de mitose e originar agora 8 núcleos, né? Ou seja, 8 estruturinhas chamadas ascósporos, que são os esporos dessas espécies dos ascomicetos, né? Lembrando que os ascósporos, eles estão localizados nessa bolsa aqui, ó, chama de asco. Produzidos esses ascósporos, agora eles vão ser liberados no ambiente e agora vai acontecer o que? O encontro, né, desses ascósporos haploides para se tornarem estrutura diploide. Seria uma comparação assim, ó, o espermatozoide, que é haploide, encontrar com o óvulo, que é diploide. Seria o mesmo processo aqui, ó. Encontrou, aí agora vai ser formada então novas hifas. Fundiu os núcleos, formou nova hifa. Essa hifa vai desenvolver agora, né? E agora já é diploide e formar um novo indivíduo. E esse é o ciclo de reprodução sexuada dos fungos do grupo dos ascomicetos. Agora vamos falar do grupo dos basidiomicetos. O representante mais famoso aí são esses aqui, chamados fungo orelha de pau. Agora vamos ver aqui a figura, detalhando aqui, ó, a parte externa desse fungo, que é o corpo de frutificação, né? Mostrando que esse corpo de frutificação agora recebe o nome de ascocarpo. Nesse ascocarpo tem diversas bolsinhas aqui espalhadas nas extremidades das hifas dele, chamadas de ascos. Dentro desses ascos, ou seja, dessas bolsinhas, é que são formadas a estrutura reprodutora, ou seja, o esporo desse fungo, que é chamado de ascósporo. É esse que é a sementinha desse fungo aqui, que vai ser espalhada no ambiente para gerar um novo fungo dessas espécies aqui, desse grupo de basidiomicetos. Essa figura aqui ela nos traz, né, uma espécie, né, do grupo dos basidiomicetos, mostrando o corpo de frutificação, que é a parte que fica aqui fora do solo, né? E agora que essa figura já mostra o corpo de frutificação e o corpo vegetativo aqui no subsolo, dentro da terra. E que mostra que esses fungos mostram que as hifas desse fungo e as extremidades dessas hifas, né, que vão dar origem os esporos reprodutores desses fungos, que são os basidiósporos. Aqui essa figura nós temos o esquema do ciclo reprodutor de um basidiomiceto. Então aqui nós temos um fungo representante deste grupo, né? Aí nesse momento aqui nós estamos na fase diploide deste indivíduo, né?
essa parte que está de fora do solo aqui, que é o corpo de frutificação, recebe o nome então de basidiocarpo. Observando esse basidiocarpo, nós vamos encontrar essa estrutura aqui, né, chamada de himene, e dessa estrutura aqui existem inúmeras estruturinhas menorzinhas chamadas de basídeos, que vão produzir aqui a estrutura reprodutora basidiósporos, né? Então aqui nós temos os basídeos jovens, né, com 2 núcleos haploides. Aqui nós temos o basídeo agora com o núcleo diploide, ou seja, uniu os 2 núcleos aqui, agora vamos ter o núcleo diploide. Esse basídeo agora vai sofrer meiose e vai formar 4 estruturas reprodutoras, ou seja, 4 esporos denominados basidiósporos, que são então haploides. Esses basidiósporos haploides vão ser liberados para o meio ambiente e o encontro de basidióforos macho com basidióforos fêmeas vai formar uma hífla corrigindo. Esses basidióforos haploides vão se desenvolver em hifas haploides. Essas hifas podem se encontrar, né, e se fundirem, formando agora as hifas diploides. Essas hifas diploides agora vão desenvolver e formar um novo fungo. Vamos falar agora do grupo dos zigomicetos. Os zigomicetos não formam corpo de frutificação, são pluricelulares, as suas hifas são do tipo cenocíticas, né, são terrestres e são saprófagos, ou seja, se alimentam de matéria orgânica morta. O principal representante desse grupo é o Rhizopus, né, que é aquele bolor preto lá do pão, que a gente vê no pão. Não só no pão, como também no bolo, biscoito, frutas, verduras envelhecidas. Aqui então nós temos o ciclo sexual dos ficomicetos. Exemplo, o bolor negro do pão. Então, nesse ciclo sexual, apresenta aqui 2 fases, a fase assexuada e a fase sexuada. Na fase assexuada, esse fungo aqui, é constituído por hifas e hifas especiais aqui na extremidade. Que nessas hifas especiais tem uma estrutura chamada esporângio. Essa estrutura aqui, esporângica, vai produzir os esporos haploides na reprodução chamada de reprodução assexuada. Esses esporos haploides, eles caem no ambiente e começam a germinar, formando novas hifas também haploides. Então essa é a parte da reprodução assexuada desses indivíduos. Agora, quando vai ocorrer a reprodução sexuada, 2 micélios haploides se juntam agora, promovendo assim então o encontro dos núcleos no fenômeno chamado de fecundação, que nós já sabemos que é fusão dos núcleos, né, de união de células haploides. Então dessa fecundação vai aparecer então agora o zigoto, que agora é diploide, resultado da união dos 2 núcleos das 2 hifas haploides aqui, né? Agora, continuando o processo, esse zigoto vai passar por um processo de meiose, e esse processo de meiose vai formar agora esporos também haploides. Esses esporos caindo aqui no substrato vão desenvolver, promovendo a germinação desse esporo, formando novamente uma hifa, né? Ou seja, um micélio haploide. E assim vai, no processo de reprodução sexuada, assexuada. E é o ciclo, né, contínuo aí, para garantir a sobrevivência dessas espécies.